Deus é bom demais. A gente está hoje noite de novidades, né? A gente está muito feliz, né, com tudo que Deus tem feito. E como é bom a gente escutar surpresas, né? Quem não gosta de surpresa? Surpresa na vida, uma novidade boa, né? Como a gente gosta. E a gente tem um Deus que nos ama tanto e gosta de nos surpreender, né? Com coisas boas, com coisas novas, com a sua graça. O título da mensagem de hoje é Jesus é graça. Jesus é tantas coisas boas para nós, né? Nosso Salvador, nosso Senhor. E Jesus é graça também. Essa palavra graça é uma palavra que permeia tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, né? Nos salvar através da graça. A gente, às vezes, é impressionante, né? Como a gente tenta fazer as coisas, às vezes instintivamente, né? Com o nosso esforço, com o nosso comprometimento, dedicação. E Jesus, pela graça, vai lá e fala, eu te alcancei sem que você tenha que fazer nenhum esforço. Jesus é bom demais e a graça dele nos alcançou. Eu lembro assim, quem não gosta, né, de ganhar um presente? As pessoas correm atrás de coisas que são de graça. A gente mora perto de um shopping center e abriu uma loja nova lá, daquela marca Sephora, e a gente soube que ia ter uma promoção, que as primeiras pessoas que chegassem lá iam ganhar um cupom de R$150 em compras. Fez uma fila, o pessoal chegou de madrugada lá, para conseguir os produtos com dentro daquele cupom. Com as pessoas, eu lembro que tem, sei lá, uns 2 anos atrás, um primo da Mariana, que mora no Rio de Janeiro, ele é diretor de uma empresa, ele ligou para mim e falou assim, Heber, vai ter um evento, a empresa que ele trabalhava patrocinava uma escuderia da Porsche, né, um carro de corrida. E ele falou, tem uns ingressos aqui, vocês não querem ir? Eu falei, opa, né, ingresso de graça, né? Quem não quer? Sala VIP, direito a visita, entrar no carro, comida, bebida, né? Tudo incluso. Quem não gosta, né, de uma promoçãozinha, né? De um desconto, de coisas de graça. A gente é ávido, né, por receber coisas de graça. Mas às vezes a gente não consegue compreender a graça de Deus. Ele nos dá a salvação dele de graça, através da fé em Jesus Cristo, da confiança naquilo que ele conquistou na cruz. E a gente, às vezes, ainda assim, tenta seguir uma vida onde a gente, às vezes, quer fazer as coisas esperando receber coisas em troca, e Jesus fala assim, não, eu já conquistei tudo, é de graça, você não precisa fazer mais nada. É de graça. Agora, a graça não é uma justificativa, uma carta branca para a gente fazer o que a gente bem entende com a nossa vida. Não significa que a gente conseguiu, através de Jesus Cristo, a salvação, que veio de graça, que eu vou simplesmente falar agora, eu faço o que eu quiser. Eu já tenho a salvação, a vida é minha, Jesus Cristo já me salvou. Pelo contrário, quando a graça nos alcança, e toca as nossas vidas, a gente começa a querer fazer coisas que agradem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler um texto que está lá em Efésios 2:8, que diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto vai dizendo, olha, vocês estão salvos pela graça. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, estava numa prisão em Roma, e ele escreveu para a igreja que estava em Efésios, e lá no primeiro versículo de Efésios capítulo 2, ele começou falando, olha, Jesus vos vivificou quando vocês ainda estavam mortos, em ofensas e pecados. Ele começa falando, olha, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos por causa das suas ofensas, dos seus pecados. E muitas pessoas têm dificuldade de entender. Mas eu nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa boa,
eu trato bem as pessoas, mas o pecado entrou na humanidade. O pecado entrou por causa do pecado. As pessoas se afastaram de Deus, houve esse distanciamento. E a graça do Senhor Jesus Cristo permitiu que a gente se reaproximasse de Deus, de uma maneira nova, com uma conexão totalmente diferente. Quando a gente vê a conexão, o relacionamento que as pessoas tinham no Antigo Testamento com Deus, todo um ritual, né? Sacrificar animais para poder ter o perdão dos pecados, toda uma ritualística, e Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, significando um novo tempo onde a graça prevalece. Agora a gente não precisa mais sacrificar animais para ter a remissão, o perdão dos pecados. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos perdoar e para purificar, né, os nossos pecados, para nos limpar. Então, pela graça, por meio da fé, esse componente fé é fundamental. Tem gente que não acredita, né? Acredita na promoção do shopping center, mas não acredita que Jesus Cristo é poderoso para nos salvar pela graça. Quando a gente imagina, né, a história do ladrão na cruz, ao lado de Jesus, tinham 2 ladrões ali, e um deles acreditou ali na cruz, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aquele homem nunca tinha ido ao templo, quer dizer, eu não sei, né? A Bíblia não fala, mas ele era um ladrão. Era um homem que provavelmente não queria estar no templo, queria fugir de um relacionamento com Deus. Ele provavelmente cometeu um crime terrível por ter sido crucificado ali na cruz. E Jesus disse para ele: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. O que ele fez para merecer aquilo? Estar naquele mesmo dia com Jesus Cristo no paraíso. Não fez nada. Foi a graça de Jesus Cristo que alcançou ele. E tantas pessoas passam a vida inteira numa missão, né? Eu vou tentar fazer isso. Tem muita gente que quer fazer ação social para tentar aliviar sua barra, para quando chegar o dia de frente com Deus, frente a frente com Deus, mas não é isso que vai salvar ninguém. É a graça do Senhor Jesus Cristo que nos salva. Então a gente precisa entender que a graça, né, ela vem sendo anunciada há 2000 anos, desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que a graça vem sendo anunciada. E quantas pessoas que viraram as costas para essa graça, que simplesmente falaram: não, eu não quero isso. Muitas pessoas simplesmente falaram: não quero saber de Deus, não quero ter um relacionamento com Deus, e não foram alcançadas por essa graça. Mas Jesus Cristo está anunciando todos os dias, falando através de nós, a sua igreja, que estamos aqui. Nós estamos sendo testemunho vivo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está mais fisicamente aqui, mas a sua igreja está. E nós temos que impactar o mundo com as nossas vidas, com a maneira como tratamos as pessoas, com a maneira como falamos com as pessoas todos os dias. Nós somos esse farol, né? Somos instrumentos de Jesus Cristo aqui na terra, para impactar e para anunciar essa graça maravilhosa. Primeiro ponto que eu queria falar hoje, é que a graça é um presente que não merecemos. A gente não merecia. Mas eu sempre fui bonzinho, nunca fiz mal para ninguém. Mesmo assim, nós não merecíamos. Nós estávamos separados de Deus, distantes de Deus. Mas a graça de Jesus Cristo nos alcançou. Nem eu, nem nenhum de nós aqui merecia. A gente observa muito, né, pessoas religiosas, pessoas assim que Jesus Cristo conviveu com essas pessoas quando ele esteve aqui. Os fariseus, os seduceus, os zelotes, eram tantas facções dentro do judaísmo que pregavam uma rigidez, né, nos costumes, no caráter, na postura, no cumprimento dos ritos religiosos. Tem gente que acha que se faltar um domingo na igreja,
vai sair da graça de Deus. Acontece o imprevisto. Claro que é sempre bom a gente estar aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, mas não é porque você está todo domingo aqui que você vai alcançar a salvação. É pela graça. Tem gente que, né, quer pagar tipo uma espécie de penitência, comete erros e parece que ela não se perdoa. Jesus Cristo já perdoou infinitas vezes, né, na cruz, muito além daquilo que a gente merecia, mas a pessoa não se perdoa. É quase como se ela tivesse, de certa forma, chamando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz de uma mentira. Mas se Jesus Cristo nos alcançou pela graça, nos salvou, e permitiu que a gente tivesse uma vida nova nele, por que você não acredita que Jesus Cristo é poderoso para perdoar os seus pecados, para transformar a sua vida, para fazer algo novo em você? A gente tem essa tendência, né? Receita de bolo, né? Que regras que eu preciso observar para alcançar a salvação? O que eu preciso fazer para alcançar uma posição melhor junto a Deus? Até os apóstolos, né, ficavam ali, às vezes, competindo. Senhor, lá no céu, quem vai se sentar ao teu lado, à tua direita? Sempre pensando como ficar mais perto de Deus, o que fazer, né? O que eu posso fazer para alcançar mais graça de Deus? Nada. Você precisa ter fé em Jesus Cristo, fé naquilo que Ele fez, e seguir uma vida de servo de Deus, seguir uma vida de obediência, uma vida de buscar a presença de Deus. As pessoas que são verdadeiramente salvas, que tiveram um encontro com Deus, elas não se sentem bem mais com o pecado, elas não conseguem mais viver uma vida de pecado e está tudo bem. Quando elas caem, elas pecam, elas rapidamente sentem o Espírito Santo de Deus falando com elas: olha, meu filho, minha filha, aquilo que você fez está errado, volte-se para mim, deixe esse pecado de lado, se arrependa, volte a andar comigo, do meu lado. E é uma constante na vida cristã, nós somos imperfeitos e pecamos, mas por causa da graça a gente está sempre voltando aos pés do Senhor Jesus Cristo e falando: Senhor, eu pequei, perdoa os meus pecados. Tem um texto na Bíblia, lá em Provérbios, que diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Você vê que esse texto está dizendo sobre prosperidade relacionada a pedir perdão pelos pecados. A gente, né, às vezes é salvo, tem Jesus Cristo no coração, crê nele, mas vai vivendo uma vida, às vezes, permissiva em certas áreas. Mas Deus quer que a gente viva uma vida de santidade também. A graça nos alcançou não para continuarmos vivendo em pecado, mas passarmos a buscar uma vida de santidade no Senhor. Essa vida de santidade não significa sermos perfeitos, mas crermos que somos santificados em Jesus Cristo por causa do sangue dele que foi remido naquela cruz, derramado naquela cruz. A Bíblia fala, né, que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. A gente estava sujo pelo pecado, mas o sangue de Jesus Cristo nos lavou e nos purificou. Lá no Egito, quando o povo de Israel estava ali cativo, escravo, e existe muito simbolismo, né, entre essa escravidão do povo de Israel no Egito e a escravidão pelo pecado. E Jesus, né, o anjo do Senhor, né, passou, a 10ª praga, foi a morte dos primogênitos ali na terra do Egito. E a orientação que Deus fez foi: pega sangue de cordeiro e passa no umbral das portas. Eu não sei se vocês já viram, né, quando você entra às vezes na casa de um judeu, ou às vezes até mesmo no comércio de um judeu, tem um objeto ali preso na porta que se chama metsuzá. Dentro daquele objeto tem um rolinho de papel. E esse rolinho de papel é um texto bíblico da Torá, falando sobre a importância, né, de meditar na palavra de Deus, de buscar a presença de Deus. Aquele metsuzá que os judeus colocam nas portas tem relação com esse fato bíblico, de quando Deus manda que os judeus passem sangue de cordeiro nas suas portas.
o sangue do Cordeiro simboliza o sangue de Jesus Cristo. João Batista, quando viu Jesus se aproximando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Só que ele é esse Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem erro, falha nenhuma. Ele é o sacrifício perfeito. Então, fazendo essa analogia, né? Lá o povo de Israel estava escravo, mas quando o anjo da morte veio para entrar nas casas, o anjo passou batido, né, foi reto nas portas que tinham o sangue do Cordeiro. É a mesma coisa quando na nossa vida Jesus Cristo, nós somos selados pelo sangue de Jesus Cristo. E nós estamos livres da morte por causa de Jesus Cristo. A morte não nos atinge mais, a morte é eterna. Nós vivemos aqui na terra, vamos morrer um dia se Jesus Cristo não voltar antes, mas a gente está sujeito à morte. Mas quando a gente alcança a graça de Jesus Cristo pela fé, a gente não precisa mais ter medo da morte. Quantos cristãos às vezes dizem: eu estou com medo de morrer? Quando você tem Jesus Cristo com você, você não precisa mais ter medo da morte. Você passa a ter certeza da salvação, convicção. E o inimigo às vezes tenta colocar mentira na cabeça das pessoas, trazendo incerteza, insegurança, mas você pode ter certeza através da fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo te salvou e te deu vida eterna. A vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna começa quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Quando reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, Ele começa a fazer com que você viva uma vida nova, um tempo novo. Viver com Cristo é uma aventura, porque todos os dias a gente precisa exercitar a fé. A gente vive num mundo onde os valores de Jesus Cristo, os princípios da palavra de Deus, não são considerados pela grande maioria da população. E nós estamos aqui vivendo na terra, a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Imagine, né, se você se muda para um outro país, você não conhece a língua, os costumes, você é um forasteiro, um peregrino naquela terra. É o que a Bíblia fala sobre nós, no mundo em que vivemos. A gente tem princípios e valores da graça, que são completamente diferentes dos princípios e valores aqui do mundo. Mas a gente precisa entender que vivemos debaixo da proteção do Deus Altíssimo. À sombra do Onipotente nós podemos descansar. A gente não precisa ter as mesmas preocupações que as pessoas que não têm Jesus têm, porque a graça nos alcançou. A gente tem quem nos socorrer. A gente tem uma pessoa que é mais chegada do que o irmão. Jesus Cristo está sempre perto de nós, para cuidar de nós, para nos ajudar, para trazer uma palavra de ânimo, para nos consolar. O Espírito Santo de Deus está sempre nos ajudando. A gente não precisa ter medo. A graça é um presente que recebemos sem merecer. Lá em Romanos 3:24, a palavra de Deus é assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus é a personificação dessa graça. Jesus é a graça, Jesus é salvação, Ele que nos transformou. Então nós somos aceitos por Deus, não por aquilo que nós fizemos, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez. A humanidade ainda às vezes, quantas pessoas, né, vivem tão distantes de Deus, procurando preencher o vazio que existe dentro delas em tantas coisas, mas não encontram. Eu estava lendo outro dia a história de um homem chamado John Newton. Esse homem, a mãe dele era uma mulher temente a Deus, cristã, e até os 7 anos quando ele tinha 7 anos de idade, a mãe dele faleceu. E quando ele tinha 11 anos, ele foi viver uma vida de marinheiro. O pai dele era capitão de um navio da marinha inglesa,
um corsário, né, trabalhava, né, fazendo exploração e também no tráfico de escravos. E o pai dele levou ele para um navio com 11 anos de idade. O pai dele era alcoólatra, vivia na prostituição, parando de porto em porto, e ele foi criado assim. E a história dele é longa, uma história, né, incrível, mas o fato é que um dia ele estava enfrentando uma tempestade terrível no mar, a ponto de morrer. E ele falou: Deus, se você me salvar dessa tempestade, eu prometo que eu vou te servir e nunca mais vou te abandonar. E aí ele fez uma oração ali e milagrosamente aquela tempestade cessou e ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele procurou consertar a sua vida, voltou para a Inglaterra, estudou, fez um seminário de teologia, se tornou um pastor e se tornou uma das pessoas que mais combateu o tráfico de escravos, e foi uma pessoa fundamental para que a Inglaterra depois proibisse o tráfico de escravos. E esse homem escreveu um hino, que é um dos hinos mais conhecidos do cristianismo, que se chama Amazing Grace, né? Amazing Grace, how sweet the sound. Uma música maravilhosa, que se tornou inclusive um hino de muitos escravos, que depois foram libertos nos Estados Unidos. Então a gente fica pensando, essa canção fala assim: eu era um homem perverso, mas a tua graça me alcançou. Eu não merecia a salvação, mas a tua amazing grace, a tua graça maravilhosa, a tua graça, né, incrível me alcançou. Esse homem podia ter dito: não, eu tenho um histórico terrível. Quantas vidas aquele homem viu, né? Famílias sendo arrancadas, né, de suas terras, de onde eles vieram lá da África, os escravos. E ele, quantas vidas, né, ele feriu, quantas vidas ele matou. Uma vida terrível. E talvez você esteja dizendo: não, eu não sou John Newton, eu nunca fiz mal a ninguém. Mas a mesma graça que alcançou aquele homem, John Newton, nos alcançou. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Nenhum de nós pode dizer: não, foi porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. A graça nivela todo mundo. A graça nos faz sermos iguais a todas as outras pessoas. Jesus Cristo é que faz a diferença nas nossas vidas. Então, uma coisa que Deus detesta é a soberba. E as pessoas acreditarem que fazer alguma coisa vai colocar elas mais perto de Deus, isso é uma arrogância enorme, uma soberba. Nós precisamos ter essa humildade de entender que é tudo pela graça, não é por nada que eu tenha feito, por nada que eu venha fazer no futuro. Mas por que nós estamos aqui como igreja, né? Hoje a gente contou essa surpresa maravilhosa. Vamos para um lugar novo, um lugar que fica na frente de uma avenida. Cremos que muitas mais pessoas vão ver, né? Hope, Igreja Hope. Mas por que a gente faz tudo isso? Porque a mesma graça que nos alcançou, a gente quer que outras vidas sejam alcançadas por essa graça. A gente não faz isso para ganhar estrelinha no boletim celestial, para ganhar uns pontinhos. A gente faz isso porque nós amamos a Deus, porque nós amamos a Jesus Cristo, e esse mesmo amor que nos alcançou, a gente quer que alcance outras vidas. Não é por nada que não é porque a gente agora vamos para um lugar novo, que vai fazer mais ou menos nosso relacionamento com Deus. É claro que quando a gente semeia nas coisas do reino de Deus, a Bíblia fala que o reino de Deus é regido por uma regra muito clara. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Sob essa regra funciona o reino de Deus. Quando nós semeamos no reino de Deus, nós vamos colher bênçãos no reino de Deus. É natural. Mas a gente não vai estar plantando essa semente para colher essas bênçãos. Porque quando você serve a Deus, você não está atrás das bênçãos. As bênçãos vêm atrás de você.
Porque você ama a Deus, você está buscando e naturalmente as coisas vão acontecer porque você está semeando. As bombas estão vindo sobre as suas vidas, os problemas estão acontecendo, mas você não para de semear. Porque você ama a Deus e você quer continuar plantando a semente, porque foi para isso que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para simplesmente passar aqui pela terra sem fazer a diferença na vida de ninguém. Nós fomos chamados para servir. Nós somos salvos para servir. E nós fazemos isso não porque vamos alcançar uma estrelinha, alguns pontinhos, nós fazemos isso porque amamos a Deus e porque Ele nos amou primeiro. O segundo ponto que eu queria falar é a graça tem um poder transformador. Lá em 2 Coríntios 12, 9, esse texto diz assim: Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo estava enfrentando grandes dificuldades, problemas na sua vida, e Jesus Cristo falou para ele: Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É impressionante como Deus usa cada uma das nossas fraquezas para a glória dele. Tudo aquilo que a gente acha que não, olha, eu sou fraco nessa área, Deus vai permitir que aquela situação de fraqueza, de debilidade humana, sirva para glorificar o nome dele. Porque não é por nossa causa, pela nossa capacidade, por aquilo que temos de dons e talentos, cada um de nós. É tudo pela graça. A graça dele é que faz com que as nossas fraquezas sirvam para a glorificação do reino dele. Eu escutei de um pastor, Charles Stanley, ele dizendo assim, olha, a gente tem, né, ele é pregador, pregou até os 80 e poucos anos de idade, e ele falando assim, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas fraquezas na minha vida, que serviram de munição, de combustível, para eu pregar aos domingos, porque cada um de nós, né, os pastores não são melhores do que os membros, as ovelhas da igreja, pelo contrário, eu acho que a gente talvez, por estar talvez na linha de frente, a gente sofre muito mais, às vezes, ataques do inimigo. Então, a gente precisa cada vez mais estar fortalecido no Senhor. E eu fico imaginando Paulo, né, sofrendo ataques, um pouco antes ele estava falando do espinho na carne, quando ele queria se livrar daquela situação, e Jesus falou assim, olha, a minha graça te basta. Como que Jesus falando, olha, o espinho vai continuar aí, mas a minha graça te basta. A gente precisa aprender a glorificar a Deus nas dificuldades, nas lutas, nas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Está passando problema? Deus, eu quero que essa fraqueza, esse problema se transforme numa situação em que eu possa glorificar o teu nome, e que o meu testemunho de vitória sirva para impactar vidas, para transformar a vida de outras pessoas. Tudo que você passa de problema, de dificuldade, vai ser matéria-prima, para que você depois possa falar para outras pessoas, olha o que Deus fez na minha vida. Eu passei por esse problema, por essa dificuldade, enfrentei isso, aquilo, mas olha o que Deus fez comigo. Nem que seja para dizer assim, olha, eu passei anos de problema, mas eu não perdi meu ânimo, eu não perdi a esperança, eu continuei marchando, eu continuei crendo, porque a minha vida não termina aqui. A minha vida não termina aqui na terra. Como eu falei antes, a vida eterna começa quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo. E a gente, às vezes, né, com a nossa mente limitada, humana, a gente fica pensando sempre, né, o nosso ser, né, humano, o nosso lado homem, mulher, natural, sempre fica, parece que a gente está numa corrida, né? Não, até tantos anos de idade eu tenho que conquistar isso, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, tá bom. E depois que você conquistou tudo isso? A vida é eterna.
Claro que precisamos ter objetivos, ter metas. A gente não vai viver na praia, né? Vendendo água de coco. Nada, nenhum problema em vender água de coco na praia, tá? Mas não significa que a gente vai abandonar a nossa vida, né? A correria da cidade, porque não, eu tenho vida eterna. Não é isso. Mas é você saber que você está fazendo coisas aqui na Terra porque você está vivendo. Você vai estudar, você vai se dedicar, vai se procurar fazer o seu melhor no trabalho, mas você não perde a perspectiva de que você tem uma vida eterna em Jesus Cristo. A gente precisa, né? E como é que a gente vai mudar essa mentalidade? A Bíblia fala que a gente precisa ter a nossa mente transformada. Paulo disse isso lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 12. Ele dizia, olha, quero que vocês, né, tenham uma mente transformada. A gente precisa ter essa renovação da mente. E a nossa mente não vai ser renovada assistindo ali 12 séries, né, consecutivas no Netflix. Nada contra, você pode assistir Netflix, mas o que você está fazendo, né? Você está gastando 90% do seu tempo de lazer com coisas que não vão te edificar, coisas que não vão te ajudar a enfrentar as batalhas do seu dia a dia. A gente às vezes está enfrentando tantas batalhas, mas a gente não para, às vezes, minutos do nosso dia para se fortalecer em Deus, para enfrentar as batalhas. A gente vive numa guerra espiritual, a gente nem está enxergando. O reino, né, espiritual, ele é mais real do que o reino natural. As coisas espirituais são muito mais reais do que as coisas naturais. A gente precisa ter essa compreensão, esse entendimento. E a graça nos capacita a isso, a entender que mesmo nas fraquezas, nas dificuldades, nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus a cada dia. Tem um texto da palavra de Deus também, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. O que é o trono da graça? É o trono de Deus, o trono de Jesus Cristo. E esse texto está dizendo que a gente precisa se aproximar desse trono com toda a confiança. A gente, às vezes, parece que está tímido, né? Eu preciso me achegar ao trono da graça, mas hoje não. Hoje foi um dia em que eu xinguei o rapaz lá no trânsito, foi um dia em que eu briguei com o vizinho, foi um dia que eu pequei, que eu errei, que eu falhei. Não, hoje eu não posso chegar diante do trono da graça. Mas você chega no trono da graça, não é pelo que você é, não é pelo que você fez. Você só chega no trono da graça com confiança por causa de Jesus Cristo. Esse texto continua dizendo, a fim de recebermos. Por que você se apresenta diante do trono de um rei? Antigamente, né, os reis de Israel, por exemplo, colocavam uma cadeira em frente ali ao seu palácio e ficavam o dia inteiro julgando a causa das pessoas. O rei Salomão fazia muito isso, ficava ali julgando e era costume. Então a gente chega perante o trono da graça para apresentar os nossos pedidos, para falar com Deus, para colocar para fora, para dizer aquilo que está no nosso coração. Mas você não pode permitir que uma situação qualquer te distancie de Deus. Você precisa chegar com confiança no trono da graça. Esse texto continua dizendo, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A gente precisa de graça em todos os momentos. A gente precisa de graça para alcançar aquilo que a gente busca, aquilo que a gente almeja. A gente tem tantos sonhos no nosso coração. A gente precisa da graça. A gente precisa da graça para tudo. Jesus Cristo veio aqui e Ele prega a graça sempre. Tem a parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava distante da casa do pai, mas a graça alcançou aquele filho que estava distante de Deus. A mulher adúltera, né? O ladrão na cruz. Quantas histórias que Jesus traz
sobre a graça que nos alcança. Se você está passando por um momento de dificuldade, seja ele qual for, todos nós enfrentamos problemas. Você precisa entender que você tem total liberdade e confiança para chegar perante do trono do Senhor Jesus Cristo. E esse rei, ele sempre vai te receber. Você não tem fila, como aquela fila da loja para ganhar o cupom de desconto. Imagine só, você tem a liberdade de a qualquer momento estar diante do rei, e o rei vai te ouvir, o rei vai escutar todas as palavras que você falar, ele não vai ficar quieto, ele vai estar escutando, ele vai estar falando com você através do Espírito Santo, e vai estar colocando no seu coração sonhos novos, vai estar colocando no seu coração esperança, vai estar colocando no seu coração uma fé renovada. Mas você só vai alcançar isso se você estiver se dirigindo constantemente ao trono da graça, ao trono do Senhor Jesus Cristo. A busca dessa graça tem que ser uma busca diária. A gente precisa de graça para viver. A gente precisa de graça para enfrentar os problemas. A gente precisa de graça para experimentar as coisas boas que Deus nos entregou aqui na terra. A gente precisa de graça para tudo, porque a graça de Jesus Cristo é que transforma as nossas vidas. Eu queria pedir agora nesse instante, se você, vamos nos colocar em pé por favor, se você tem enfrentado dificuldade talvez para compreender a graça do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar orando agora nessa noite. Nós queremos, como igreja, que todos aqui, todos nós tenhamos uma compreensão clara do que a graça de Jesus Cristo representa para cada um de nós. Então vamos orar. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti cada vida aqui nessa noite. Há pessoas aqui que talvez ainda não tenham compreendido a extensão da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas Senhor, que Teu Espírito Santo possa nessa noite entrar em cada coração, em cada mente, e fazer, Pai, algo novo, uma transformação nova. E que essa transformação, Senhor, possa fazer com que haja uma clara compreensão da graça do Senhor Jesus Cristo. Que as nossas falhas, que os nossos erros não sejam limitadores da nossa busca pelo trono da graça, uma busca constante do trono maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, se você ainda não recebeu essa graça na sua vida, nessa noite diga: Senhor Jesus, entra na minha vida, faça algo novo na minha vida e transforma-me por completo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Pai querido, que nós possamos ao longo dessa semana viver pela fé e viver pela graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, e uma semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Amém.